Olá, saudações, seja bem-vindo ao seu programa de entrevistas. Programa que muitas das vezes é sempre conduzido pelo Moreira Serra, o Ted Anderson, o Nina. E esse programa ele tem o objetivo de levar informações que contribuam para o seu desenvolvimento, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, né? São informações que melhorem a sua qualidade de vida e que faça você ter um entendimento, leve algumas discussões para você. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma coisa que todo profissional deveria conhecer ou deveria cobrar, que a sua profissão deveria ter, que é caixa de assistência. Você, médico, eu não conheço tanto, os enfermeiros, os arquitetos, vocês têm caixa de assistência? Isso é importante? E para isso a gente trouxe aqui o diretor da Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Engenheiros, para conversar, o Francisco Saraiva, que coincidentemente é meu primo espiritual, porque não é de sangue, mas como tem Saraiva, obrigado por ter aceitado o convite. Saraiva, é uma satisfação poder estar de volta ao programa Saudações. Eu que já estive aqui a convite seu em outra oportunidade, onde nós conversamos sobre agrotóxicos, sobre defensivos agrícolas, e está retornando hoje aqui para tratar desse assunto que é extremamente relevante e importante para os profissionais, considerando que atualmente nós temos uma gama muito grande de profissionais de nível superior no mercado, que são ligados a conselhos de classe, né? E tratar desse tema voltado à caixa de assistência, para mim é uma honra e uma satisfação poder estar compartilhando, não é, a nossa experiência de estar inserido num modelo que tem funcionado muito bem, e isso nos motiva a estar aqui para que possamos contribuir, não é, com esse debate, com a formação dos profissionais. O que é uma caixa de assistência? Como é que ela se forma? O que é? Uma caixa de assistência é uma estrutura ligada a conselho de classe, no caso, a Mútua, que é a caixa que eu estou hoje como diretor administrativo, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, né? A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, também tem a sua caixa de assistência, outros conselhos. Quem não tem está trabalhando para ter. E a função primordial dessas caixas de assistência é justamente dar o suporte para os profissionais, né? Suporte na área do acolhimento profissional, na parte de capacitação, né? No suporte familiar, previdenciário. Então são temas e áreas importantes. Cada vez mais, né? Auxílio funeral, a parte de pecúlia. Então todas essas áreas que diz respeito à formação e ao suporte aos profissionais, a verdade é dar o apoio, né? Porque hoje cada vez mais o trabalho ele tem mudado a prestação de serviço e às vezes você não tem aquelas garantias trabalhistas. Então você às vezes, muitas das vezes, passa por situações que você precisa ter um apoio, né? Eu sempre cito nas minhas apresentações a questão previdenciária, né? Eu vou dar aqui um exemplo. O profissional liberal ele tem um teto do INSS, né? Ou mesmo empregado da iniciativa privada, ele tem ali um teto do INSS. No momento que se ele tiver lá o salário dele de 15, 20, 30, ou sei lá quantos mil reais, quando ele se aposenta, ele só leva aquele teto da Previdência. Então ele tem que se organizar com antecedência para buscar e se estruturar com uma previdência complementar. No nosso caso, nós temos a Tecnoprev, que é uma previdência que tem uma rentabilidade espetacular, né? Justamente que dá esse suporte para o profissional no momento que ele mais vai precisar. Sim. Eu estou te perguntando isso assim para fazer um entendimento, para a gente ainda não particularizar especificamente esses pontos, mas de onde vem esse recurso para uma caixa de assistência, né? Vem do próprio profissional? Sim, geralmente essas caixas de assistência elas são mantidas com anuidade que o profissional paga, não é? Uma coisa também que funciona bastante, como esses conselhos de classe possuem no seu
na sua estrutura uma quantidade considerável de profissionais, ela tem um poder de barganha de chegar no mercado e barganhar descontos através de clube de vantagens, né? E ali pegar desconto em redes de farmácia, em rede hoteleira, de maneira geral para estar pegando desconto. Você imaginar uma OAB, vou dar o exemplo aqui da OAB, que tem uma audiência grande aqui no programa Saudações de Advogados. E o CREA também, né? Sim, mas desde um tempo para cá... Como a gente vai falar um pouco mais específico da mútua, né? Pegando o exemplo da OAB, mas na quantidade de advogados que nós temos, quando uma OAB chega num comércio, numa rede de farmácia, hoteleira, eu tenho tantos profissionais que podem estar usufruindo disso. Então, é um canal direto ali para tanto o conselho como aquela rede, dando o exemplo de farmácia, fazer um convênio direto e ter a preferência desses profissionais ali já gerando um desconto, às vezes gerando um cashback que pode ser abatido na própria anuidade do profissional. Então, o recurso ele pode vir disso, ou no caso específico da mútua, que é a nossa caixa dos profissionais do CREA, o nosso recurso da mútua ele é oriundo das ART, anotação de responsabilidade técnica. Do próprio processo que o engenheiro está falando. Falando nisso, né? Eu vou falar como engenheiro e vou repetir aquela coisa que a gente encontra aí, os colegas. É comum a gente encontrar um colega. Aí, Saraiva e tal, eu falo, e aí, tudo bem? Aí eu pergunto, e aí, tens multa? Saraiva, eu não tenho multa, o CREA não está me dando nada. Aí eu te pergunto, Saraiva, é o CREA que tem que dar alguma coisa? Quer dizer assim, porque o cara, às vezes o pensamento dele, ele mistura CREA com mútua. Como é que é isso aí? Explica Primeiro, Saraiva, é importante a gente entender o nosso sistema. Sim. Né? Nós estamos inseridos num sistema que é o CONFEA, CREA e mútua. Sim. O CONFEA, que é o nosso órgão superior, né? Ele tem ali a função de legislar dentro do nosso sistema. Fazer a regulamentação, regulamentar, criar, discutir as possibilidades. Que é composto pelos nossos conselheiros, né? Cada estado tem, nem todo estado tem um conselheiro, que é um sistema de Rosa dos Ventos. A partir de janeiro nós temos o nosso conselheiro aqui do Maranhão, que é o Luiz. E o CONFEA tem essa função de legislar. O CREA, a função primordial de fiscalizar e, como a gente sempre discute, atender bem o profissional da melhor forma possível, celeridade, né, às empresas, para prestar um serviço de qualidade. E a mútua, que tem essa função de prestar esse apoio, esse acolhimento, essa assistência para os profissionais. Né? E desse sistema, que é o CONFEA, o CREA e a mútua, cada um tem as suas particularidades no atendimento, né, que rege cada órgão desse. Mas é um sistema que está integrado, como eu disse antes. Sim. O nosso recurso é oriundo da RT. Quem é que arrecada a RT? É o CREA. Isso. Então, essa RT que muitas vezes o profissional não emite quando presta um serviço ou emite, ele tem como usufruir disso através da mútua. Sim. Então, a mútua é que traz o retorno para o profissional de vantagens e benefícios, o acolhimento e todo o suporte para o profissional, né? E isso com recurso do próprio sistema. Do próprio trabalho dele. Ele está fazendo aquilo ali e vai gerar um benefício para ele mesmo naquele momento. Exatamente. Então, a mútua é um braço do CREA. Sim. Então, na hora que a mútua está atendendo, é o CREA, é o CONFEA que está atendendo, é um sistema. Porque é um sistema, né? Às vezes a gente não enxerga mesmo essa visão. Às vezes é preciso estar dentro do sistema para enxergar o sistema, porque senão a gente não enxerga, a gente separa muito. Porque a gente tem uma visão, por exemplo, quando você fala OAB, você não fala OAB com fé, OAB, isso. Não, é OAB geral. E nós, engenheiros, nós temos essa questão que a gente separa, né? Com fé, CREA, mútua. E eu acho que por causa da nomenclatura a gente não enxerga bem como um sistema, enxerga como um ente separado. Aproveitando já que tu tocaste nessa questão da RT, eu vou te perguntar uma coisa de maneira geral, que seriam quais os benefícios que hoje a mútua ela gera. Mas eu queria tocar em um benefício que, já que tu falaste na questão da RT, que hoje eu estou sabendo que tem um seguro para a RT, é isso? Por exemplo, você, profissional engenheiro, está nos ouvindo aqui agora,
você tem, na hora que você faz, que você está credenciado no CREA, com sua habilitação, com seu CREA em dia, e que você faz uma RT, e essa anotação de uma obra, de um serviço, alguma coisa, e aquilo, porventura, seja lá qual for, gera algum problema, alguma coisa, você pode ter um seguro para esse serviço, com base naquela RT que você fez, mas desde que você esteja na multa. É isso aí mesmo? Eu falei direitinho? É isso, Saraiva. A partir do momento que o profissional ele emite por ano, a partir de 3 ART, ele passa a acessar um seguro de responsabilidade civil profissional. Legal. Né? E esse seguro de responsabilidade civil profissional, ele cobre no valor de até R$50 mil, isso com a anuidade que já está paga sua da multa. Você não vai pagar nada por a contratação desse serviço. Sim. Uma vez que eu estou com a minha anuidade da mútua em dias e eu emito acima de 3 ART no ano, caso eu venha ter algum sinistro naquela obra relacionada ao meu trabalho técnico, eu posso acessar. Exemplo, a questão de um documento extraviado, precisa acessar um advogado. Através disso, desse seguro de responsabilidade civil no valor de até R$50 mil, eu posso acessar. Claro que para aquela RT que está registrada. Sim. Porque não faz sentido o profissional, eu tenho 3 RT, mas de repente ele tem um problema numa obra lá, na 4ª ou 5ª RT que ele poderia ter tirado, Sim. que não tirou. Não tem como ele acessar né, o benefício. Tem que ter uma relação, né? Tem que estar ligado. Agora, quais são as outras vantagens mais ainda? Essa é uma, mas quais outras, assim, de maneira geral? Vai falando aí rapidinho para a gente. Pronto. É bom porque é uma gama muito grande. É uma gama grande. Mas vou aqui citar exemplos de benefícios sociais. O cara já pode morrer, né? O nosso diretor-geral, que é o Xavier, eu aproveito e mando um abraço para ele, nosso diretor-geral, o diretor financeiro, que é o Antônio Carlos. O Xavier sempre brinca dizendo que depois que você se associar à multa, você já pode até morrer, é uma forma carinhosa que ele fala isso, porque a gente tem o seguro, né, para morte natural e morte acidental no valor de 30 mil, morte natural, acidental no valor de 60, né, mais a questão de auxílio funeral, né, que vai até R$8 mil. Então, esses são, assim, de cara... Sim, são os primeiros benefícios assim, que o cara... O próprio seguro de responsabilidade civil profissional, que nós citamos anteriormente, né? Temos o programa UPIM, que é o Programa de Inclusão da Mútua, que é um programa interessante que trabalha esse viés das necessidades especiais, acessibilidade. Então, o profissional que tenha necessidade de um aparelho, se ele provar que tem de fato, não tem condição de obter aquele aparelho, né, ortopédico, ou seja qual for o tipo, a gente faz a avaliação por um profissional qualificado. Se tiver provado que aquele profissional não tem condição de acessar... Para empreendedores? Né? Para empreendedores a gente tem uma gama boa, principalmente nessa área de saúde. A gente está agora fechando um convênio muito bacana, né, na parte de saúde, voltado para empresas, né? A gente foi já fruto da SOEA, né? Mas para empreendedor mesmo, eu sou empreendedor, sou um profissional liberal, quero comprar um equipamento, quero comprar um veículo, quero fazer uma reforma no meu escritório, lá tem recurso para isso. E o legal, as taxas nossas são bem acessíveis, porque como o recurso que a mútua trabalha é um recurso oriundo da RT, não é um recurso que a gente capta no mercado para poder aplicar, então as nossas taxas são bem abaixo do mercado. Varia aí de 0,3% a 1,3%, isso colocando a parte efetiva do juro, né? Então é bem em conta. É sempre interessante quando o profissional pensar, se ele for associado à mútua, ele pensar de fazer algum empreendimento. É sempre bom ele fazer uma simulação no nosso site, porque acessando o nosso site você tem acesso a todos os produtos com a norma específica para cada benefício que nós temos. E cada benefício tem uma calculadora onde você pode acessar e fazer a sua simulação. Legal. Em termos de saúde e em termos de, tipo assim, futuro, no sentido de previdência, tem alguma coisa assim relacionada?
Nós temos o Tecnoprev, né, que eu dei uma pinceladinha antes lá no início do programa. O Tecnoprev hoje, o que nós temos, tem a melhor rentabilidade do mercado. Você pegar um histórico dos últimos 20 anos, o nosso Tecnoprev rendeu mais de 630%. Quando você compara com o Ibovespa é 430%, com inflação ou com poupança 280% de a poupança. E é isso que nós engenheiros temos que olhar, número, né? Tem que olhar número, né? Não é outra coisa, não. E o legal do nosso Tecnoprev é que o profissional, ao acessar o site nosso do Tecnoprev, ele tem a calculadora que ele pode fazer a simulação. Eu quero contribuir por 20 anos, eu quero contribuir por 30, eu quero, ao me aposentar, ter acesso a uma renda de X. Tudo isso ele faz a simulação, colocando lá na calculadora e sabe quanto é que ele vai contribuir, por quanto tempo ele vai acessar isso, abate no imposto de renda, dependendo da modalidade que você escolha. Então, é muito bacana para o profissional. Aí eu falei sobre saúde. Tem alguma coisa prevista? Tem alguma coisa no futuro? A saúde, nós temos toda a parte de Unimed Nacional, né, que é um convênio nacional que nós temos. Temos os convênios regionais aqui no Maranhão. Temos o nosso parceiro que faz o trabalho conosco, que é uma empresa de corretagem de seguros voltado na área de saúde, tanto seguro como plano de saúde. Então, o profissional que nos procura, a gente direciona para essa empresa, porque ele vai apresentar todo o portfólio, o leque de opção, porque quando a gente fala de saúde, Saraiva, tu sabe, é bastante particular, porque você tem hoje coparticipação, você tem plano nacional, tem plano apartamento, enfermaria. Fora a idade, né, também, o tipo. Exatamente. Então, a gente tem uma gama, um leque muito interessante de plano de saúde, que de acordo com a renda do profissional, ele pode ver ali o que é que vai encaixar no orçamento dele para que ele possa usufruir disso. E sempre a gente procurando, inovando, como agora na SOEA. Veículos também, né? Oi? Veículos também. Veículos, nós temos. Inclusive, o pessoal até brinca dizendo que a Mútua é a empresa que mais financia carro no Brasil, né? Porque praticamente 50% dos nossos benefícios acessados são voltados para a parte de veículos, né? Mas nós também temos recursos específicos para a área de saúde, né, para atender. Fora essa parte de plano de saúde, o profissional precisa acessar um recurso para fazer um tratamento de saúde. Nós temos recurso, o Ajuda Saúde específico, férias. Tem de férias, eu ia falar, né? Isso é bom de férias também. E o interessante, o de férias, a pessoa tem carência para pagar de 6 meses, o de saúde tem carência, o de reforma, de escritório, casa, tem carência também. Temos um agropecuário também bastante interessante aí para quem atua no setor do agro, com carência de 6 meses ou até 1 ano, quando é para fazer o pagamento integral. É importante hoje, porque boa parte da infraestrutura hoje do país, né? Porque a gente sempre, às vezes, não entende, mas o nosso PIB, nós engenheiros, muitas das vezes, nós é que, vamos dizer assim, boa parte do PIB, nós é que geramos com a construção civil, né, com as obras, com o serviço, e com o agro hoje, que eu diria que é a maior parcela desse PIB, se não uma das maiores parcelas desse PIB, né, de serviço de agro. Então, precisaria ter alguma coisa especificamente para Exatamente. E é interessante, Saraiva, você que acompanha os eventos da engenharia pelo Brasil e pelo Maranhão especificamente, quando nós falamos de agro hoje, nós não falamos só de agronomia. Todas as engenharias estão inseridas hoje. No agro, você vai numa fazenda, você tem ali o engenheiro eletricista, tem o engenheiro civil, tem o engenheiro mecânico, né? Engenharia de computação, tecnologia. É só o que tem hoje. Você pega uma máquina daquela, é pura engenharia. Né? E hoje, quando você vai em qualquer empreendimento agropecuário, a engenharia, de maneira geral, não só o engenheiro agrônomo, está presente ali fazendo a diferença. Hoje, tu sabes disso, às vezes a gente sempre conversa, eu falo muito que a nossa profissão ela vem mudando. Eu tenho uns amigos, um abraço ao meu amigo João Laura Caema, presidente, ele fala assim para mim hoje, ele diz assim, Saraiva, vocês não são mais engenheiros, vocês são gestores, né? Que engenheiro mecânico não quer ser mais engenheiro mecânico, quer ser gestor.
Eu falo para ele que a nossa profissão ela tem mudado em muitas coisas, que nós precisamos ter uma gama maior de conhecimentos, não só o conhecimento técnico, né? Você precisa ter conhecimentos hoje na área financeira, você precisa ter conhecimento hoje na área de meio ambiente, né? Você precisa, fora o conhecimento técnico de material ou de qualidade de material, né? Você precisa ter conhecimentos de liderança, né? De gerenciamento de projeto. É uma gama enorme, como tu estás falando. Então, cada vez mais as profissões elas estão ficando multidisciplinares. E uma coisa interessante que nós da Mútua temos um trabalho muito forte é na área de capacitação e de recurso para capacitação. Não só para o profissional diretamente, através dos recursos diretos que nós temos, mas também incentivando e apoiando os eventos das entidades de classe. Sim. Porque o nosso sistema ele é composto pelas entidades de classe. Sim. Cito aqui a Associação de Engenheiros Agrônomos, Associação de Engenheiro Mecânico, Engenheiro Civil, Engenheiro Ambiental. Isso que eu estou falando é uma outra coisa que eu percebo também, que muitos colegas não observam isso. Aí o que acontece? Eles querem dar uma culpa como se fosse o CREA que tivesse que fazer isso tudo. O CREA ele é um órgão executivo, como tu falaste, de fiscalização e de atendimento. Essas discussões, quando você tem uma discussão em cima da sua categoria ou discussão alguma coisa, você é que tem que ter algum nível de associatividade junto com seus grupos, participar disso e depois levar isso estruturado para o CREA levar para o CONFEA. Exatamente. E o CREA aqui do Maranhão, Saraiva, a gente tem que fazer menção a isso e dar todos os créditos ao Dr. Wesley. Nosso amigo Wesley tem feito um trabalho excepcional à frente do CREA do Maranhão. Ele tem um programa chamado CREA Qualificando. Né? Eu tive a oportunidade outro dia de participar de um curso de... Agora mesmo estava tendo um, aproveitando quem está acompanhando, tem um de estrutura metálica, até eu estava fazendo... Eu fiz o outro dia lá de georreferenciamento, passei uma semana indo para lá, de 6 da tarde a 10 da noite, um curso espetacular, né? E nós temos, dentro do que você, da análise muito bem pontuada por ti, a respeito dessas habilidades que o profissional tem que ter, muitos dos nossos profissionais que são formados já há um bom tempo, como eu, como você, que precisa estar reciclando, né? Você pega hoje essa parte de BIM aí, na área da engenharia, que é uma coisa espetacular. Nós temos curso e temos recurso específico para o profissional adquirir esses equipamentos, softwares, né? Tá fazendo um trabalho também de qualificação para poder prestar um serviço de qualidade e não ficar fora do mercado de trabalho. Sim, é importante isso. E o futuro, Saraiva? Qual é o futuro da Caixa de Assistência? Assim, como é que eu soube agora, chegaste agora do SOEA, com certeza também deve ter as discussões lá da Mútua, lá internamente, até assisti recomendo lá no YouTube, lá dar uma olhada lá também na entrevista do Saraiva, falando sobre Caixa de Assistência, uma entrevista como essa, explicando também o que é uma Caixa de Assistência. O que é o futuro da Caixa de Assistência ou da Mútua também? A Mútua ela passará assim por uma transformação permanente, né? Eu estou diretor administrativo há 1 ano e 10 meses e nesse tempo eu pude ver uma transformação positiva na Mútua. Agora mesmo, só para você ter ideia, nós lançamos na SOEA a Mútua Celular. Né? Lançamos a Mútua Celular, que é um produto aí para engajar mais ainda os profissionais. Estamos iniciando com 3 planos pré-pagos inicialmente, mas isso só vai ampliar cada dia mais, que é para poder o profissional que quiser ter acesso a um chip de celular, fazer a portabilidade, vai estar disponível com preços bem melhores do que o preço de mercado. Temos feito um trabalho muito forte com o Mútua Júnior, que é um programa... Dentro da universidade, né? Dentro da universidade, quer dizer, já o aluno, a partir do primeiro período, ele já tem acesso ao Clube de Vantagem Mútua, que são mais de 500 parceiros, com mais de 10 mil pontos pelo Brasil. É um aplicativo que nós temos, que o profissional que é associado tem acesso a isso, né? Tem acesso ao plano de saúde, tem acesso ao Mútua Celular, tem acesso ao Tecnoprev, tem acesso às normas da ABNT, tudo voltado para o estudante. E o melhor, Saraiva, sem pagar absolutamente nada. Né? Saraiva, se quiser deixar uma mensagem rapidinha aí, a gente está encerrando, passar rápido, a conversa é boa, bom, sempre nossas conversas, né?
Mas eu agradeço mais uma vez o espaço, convido todos os profissionais da engenharia do Maranhão, da agronomia, da geociência, que nos procurem para que possam se associar e usufruir de tudo isso que nós apresentamos aqui. Obrigado, Saraiva. Você que ficou com a gente aqui até aqui agora, agradecer você. Essa entrevista fica no YouTube. Se você gostou, passa lá, dá um like, tá bom? Até uma próxima. Obrigado pela atenção, hein? Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.